Segurança pública é um tema importante na eleição de 2022, em todas as eleições. Durante a entrevista, Bolsonaro foi questionado sobre sua política em relação às armas de fogo e segurança pública. O presidente voltou a defender a flexibilização do porte de armas e também exaltou os resultados de operações das polícias. Vamos acompanhar. Eu entendo, quanto mais armas nas mãos de cidadão de bens, diminui a violência em nosso país. Então, paralelamente a isso, também a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, além de ter aumentado o número de operações de forma crescente, tem apreendido mais armas, mais numerários, cocaína, maconha. Isso vem colaborando, no meu entender. Alguns estados, logicamente, têm colaborado com a sua respectiva Secretaria de Segurança. Nós, por exemplo, mandamos muito dinheiro para estados, para todos, sem olhar a coloração partidária daquele governador, para que se compre material, viaturas, colete, armas, etc. Então, acho que isso tem colaborado bastante para diminuir a violência. Não diminuiu, Piperno? Eu acho que você estabelecer esse tipo de relação de que a população com mais armas vai fazer do ambiente algo mais seguro, não sei se ele vai conseguir apresentar algum dado com comprovação científica disso. Eu gostaria de dizer, por exemplo, que aqui no estado de São Paulo, felizmente, os índices melhoraram muito. E uma das questões que mais se discute nessa campanha eleitoral, no que diz respeito ao tema segurança pública, é a possibilidade, o uso, a manutenção do uso de câmeras nos uniformes dos policiais. O que você está falando? Inclusive, o candidato bolsonarista é contra isso. O governo de São Paulo, caso o governador seja reeleito, vai manter essa política. E, aliás, o governo de São Paulo tem como secretário da Segurança um militar extremamente graduado, aliás, um general. Primeira vez, de fato, acontece isso. E ele aprova essa política que vem sendo adotada aqui no estado. Então, o Piperno pega um dado objetivo, que é a redução de homicídios. Você tem a pacificação no campo, graças à gestão do Bolsonaro no campo. Isso envolve, sim, a segurança de pessoas que moram no campo. Se o Piperno é de Araçatuba, eu imagino que ele tenha alguma vivência de casas, de fazenda. Eu sou a favor do uso de armas, sim. Eu imagino que ele tenha. Eu imagino que ele tenha alguma noção disso. E quando você desburocratiza a possibilidade da pessoa ter armas em casa, da pessoa se proteger, se resguardar, é óbvio que essa é uma mensagem que permeia o ambiente nacional. Óbvio que as pessoas vão se cuidar, e é evidente que os criminosos sabem que mais pessoas têm acesso às armas. Isso é evidente. Existem vários estudos nos Estados Unidos que mostram a diferença dos estados onde você tem porte e posse liberados e estados que você tem mais restrições para isso. E a diferença é muito clara no índice de homicídios. Por quê? Se você vai no Texas, é evidente que você vai tentar assaltar uma loja dentro de um posto de gasolina e muita gente em volta de você está armada. Então o bandido, o vagabundo, ele sabe disso e ele não quer colocar a vida dele em risco. O fato de você permitir que as pessoas tenham arma é muito mais uma questão de segurança pessoal do que de política pública de segurança. Mas é óbvio que as pessoas elas ficam mais espertas e os bandidos também, eles sacam que se eles forem tentar cometer qualquer tipo de crime, a resposta é imediata. Eles não precisam depender do aparato policial. E tem outra coisa falsa que o Piperno falou. Ele, sem nenhuma cientificidade, quis atribuir que a polícia de São Paulo com câmera foi positivo para a segurança do Estado. Piperno, são nós bobagem. não precisamos levar em consideração, por exemplo, a Polícia do Rio prendeu mais de 1.200 milicianos, Polícia Federal batendo recorde de apreensão de maconha e cocaína. Nós tivemos várias operações acontecendo no Brasil. Isso não é uma integração entre o governo federal e os estados? A redução do número de homicídios? E se fosse o contrário? Se os números apresentassem um outro resultado? Qual seria a sua avaliação? William, veja, essa integração ela tem que acontecer sempre e ela é um processo crescente. Cada vez mais as polícias estaduais elas serão integradas às polícias federais e mais do que isso. É preciso também definir muito bem qual o papel da Polícia Rodoviária Federal, que andou, inclusive, participando de operações de contenção à criminalidade. Em função do roubo de cargas.
de operações urbanas. Né? Em função do roubo de cargas. Mas veja, também, só que eles participaram, por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal de operação em Morro do Rio de Janeiro. Me parece que também isso está um pouco fora, um pouco além do seu escopo. Mas eu quero dizer o seguinte, é importante sim, é fundamental que as polícias sejam integradas. O uso de câmeras, por exemplo, em uniformes, ele vai fazer da polícia uma polícia melhor. Então, você não pode falar isso, você não sabe disso. É uma polícia melhor, estatisticamente comprovada aqui em São Paulo. Não tem nada de estatisticamente, não. Muito, inclusive. Cadê a estatística? Os excessos policiais, toda hora os jornais publicam. O problema da segurança de São Paulo policial é isso que você está falando. Disponibiliza estatística toda hora. Você está falando que o problema de segurança é o policial. Você está acusando o policial de ser o fator do problema de segurança. Eu estou dizendo para você o seguinte, é isso que você está falando? O policial trabalha melhor. Abuso policial. Tinha abuso também. Você está falando que os policiais tendem a abusar? O policial trabalha melhor. Opa, tem sem câmera eles tendem a abusar? Nós queremos esse processo de desconfiança. Transparentes. Você quer desconfiança. Transparentes. Você promove a desconfiança da polícia. Ou seja, nós temos uma notícia, por exemplo, de chacina. Né? Então, veja, a polícia de São Paulo melhorou. E é a polícia mais eficiente do Brasil, embora não seja a mais bem remunerada. Eu aqui até acho muito feio e errado você querer atribuir a uma classe de pessoas, a um coletivo de pessoas, uma premissa de conduta, uma premissa hipotética de conduta errada. Você que está chegando a essa conclusão. Isso daí, Piperno, você que está chegando a essa conclusão. Isso daí é totalmente errado. São Paulo tem a melhor polícia do país, porque hoje, inclusive, é a polícia mais bem equipada do país. O fato de você as câmeras ajudam muito. Inclusive, o monitoramento de quem quer saber o que está acontecendo com as suas tropas. Você não tem tropas. Monitoramento de presos que saem em regime semiaberto e você tem monitoramento de policiais. Parabéns, Piperno. Isso. Essa é a inversão lógica sua de esquerda. Se o policial estiver em risco, essa maneira que você também está sabendo e tem como socorrê-lo. Essa inversão lógica. Porque exatamente. A eficiência do policial, então, está relacionada ao uso de câmeras. Ou seja, o PCC, o Comando Vermelho, o Terceiro Comando, eles têm medo da câmera, é isso? Não estou dizendo que eles têm medo da câmera, não. A polícia, inclusive, ela age melhor, até porque elas conseguem... A polícia consegue... Será que vai fazer diferença, por exemplo, numa favela? Não faz nenhuma. Ele está misturando duas coisas que não têm a menor vinculação. De forma nenhuma. Ele está falando que o policial trabalha melhor porque tem uma câmera no peito dele. Policial, é exatamente o oposto. Ele é mais bem monitorado. Ele consegue ser melhor atendido em situações de risco. Policial em situação de risco, ele é mais bem atendido. Piperno, 30 segundos. A legislação não dá suporte ainda para o policial. O policial ele tem que arcar com uma série de custos, ele tem um problema que envolve ativismo da Defensoria Pública, inclusive no âmbito judicial, ele enfrenta problemas. Então, a gente tem que pensar lá no começo também. Nesse negócio de usar a câmera, só inibe o policial de bem a reagir em casos de agressão, em casos de violência perpetrados contra ele. A Polícia de São Paulo é cada vez mais eficiente. Você tem que aceitar que isso é o panorama da nossa realidade atual. A Polícia de São Paulo é cada vez mais eficiente. Não tem essa contribui. De achar que a câmera tornou mais eficiente a polícia. As vítimas, o número de vítimas entre policiais diminuiu drasticamente também, ajudado por isso. Esse é um nexo causal que você criou.